Fala pessoal, boa tarde. Você que está aí no Brasil, já tarde, comecinho, tarde no Brasil. A gente está aqui em São Francisco, uma das cidades do Vale do Silício. Aqui do meu lado, Guto Araújo. Guto Araújo, ele é empreendedor, COO da Elo7 e também um dos mentores do Google Launchpad Accelerator, que a gente vai explicar um pouquinho o que é. Guto, muito obrigado pela entrevista. Prazer estar aqui. A gente improvisou um live aqui, ali no fundo você pode ver, ó, muitas startups trocando conhecimento, conversando. 33 startups do mundo vieram para cá e estão aqui num processo que depois eu vou explicar melhor para vocês. O Guto está aqui do meu lado, ele vai falar um pouquinho por que São Francisco, o Vale do Silício em si, é um lugar tão importante para startups, um lugar que tornou-se referência. O que tem aqui que é importante para essas empresas e para os empreendedores, né, Guto? Legal mesmo. Bom, prazer pessoal, sou empreendedor do Elo7, como você falou. Acho que São Francisco é o Vale do Silício, né? Toda aqui a Baía de São Francisco é uma área onde tudo isso começou, né? Esse movimento de startups começou. De forma nenhuma é o único lugar no mundo, hoje esse movimento já é muito forte no mundo inteiro, vários polos, inclusive no Brasil, você tem São Paulo, Floripa, enfim, BH, vamos citando vários. Mas o que tem aqui que é o maior ecossistema, né? Então você reúne gente do mundo inteiro, tem um polo, as universidades, tem Stanford, Berkeley e outras, isso acaba atraindo um pool de talentos enorme, investidores, né? Você tem aqui uma gama de investidores de todos os estágios de investimento, desde os pequenininhos, que pequenininho aqui já na verdade já é um investimento um pouco maior lá no Brasil, mas até o final. Então tem o que se chama de um ecossistema completo e já maduro, não sei, mais de 50 anos. Né? Começou depois da Segunda Guerra. Exato. Ô, Guto, foi legal você ter falado que é o seguinte, apesar do Vale do Silício ser o maior, ele não é o único. Então assim, várias partes do mundo, você tem Israel hoje, você tem hubs importantes na Europa e também no Brasil, né? E você acaba segmentando, né? Então assim, primeiro ponto importante aqui, tem investidor circulando, muito conhecimento circulando, né? Por que para uma startup, e aí que agora a gente falando um pouquinho sobre esse projeto do Google, enfim, e de outras startups que vêm para cá receber a aceleração, por que é importante para uma startup estar aqui? O que uma startup que vem para cá, como foi o caso de vocês, da Elo7, consegue que jamais conseguiria só no Brasil, por exemplo? Eu não sei se... Eu acho que o que é importante estar aqui é absorver essa forma de pensar, que eles estão no estágio de super maduro já desse ecossistema de startups, então absorver o máximo possível dessa forma de pensar, de como se conectar com ideias, como se conectar com talentos, aprender a falhar e se recuperar e voltar mais forte. Eles têm toda essa mentalidade que foi criada e que a gente tem que absorver, porque na nossa cultura às vezes falhar ainda é um problema, isso está mudando muito. Eu acho que já tem uma cultura de startup muito forte, mas eu acho que eu não sou um tipo que fica muito glorificando o Silicon Valley. Eu acho que é uma referência, mas eu acho que a gente tem muito para absorver e levar para o nosso ecossistema e aplicar lá do nosso jeito. Até porque a realidade e o mercado brasileiro é muito específico, claro, né? Quer dizer, aqui não só você está no mercado americano, que é uma economia, né, gigantesca, como também é uma referência global. Então a startup aqui já nasce pensando, muitas já nascem pensando no resto do mundo. No Brasil você tem um mercado grande, mas ainda a internacionalização das startups ainda tem alguns bons cases, mas ainda não é uma constante. Tem uma série de coisas para a gente absorver, mas eu acho que do nosso jeito, dentro da nossa realidade. Guto, muito se fala sobre o famoso unicórnio, né? As empresas que chegam um valor de mercado de mais de 1 bi e a nossa ainda dificuldade de produzir essas empresas, né? E agora falando especificamente do Brasil, eu achei legal que você comentou, não vamos ficar glorificando o Vale do Silício, a gente tem um mercado específico, a gente tem uma realidade específica. O que tem de desafio ainda no Brasil em relação à inovação? Você que é empreendedor, em termos de investimento, de captação, o que é desafio ainda pra gente? Tem muitos desafios, né? Eu acho que primeiro acho que não tem só a ver com o ambiente de startups. A gente, apesar de startups receberem muitos investimentos em tecnologia, a gente está num ambiente, num cenário econômico, político que é impossível da gente não estamos numa bolha completa, né? Quer dizer, as empresas de tecnologia elas têm uma pegada de crescimento muito forte. Que parece meio separado de tudo que está acontecendo, mas, por exemplo, o investidor externo olha para o Brasil, eu acho que só aqueles que estão super comprometidos que
estão lá investindo. Você agora... No olhar de longuíssimo prazo. De longo prazo, quer dizer, assusta um pouco, então você acaba tendo um pool de investidores um pouco menor, tem ótimos investidores cada vez mais, mas enfim, eu acho que esse é um grande desafio ainda. Eu acho que pool de talentos é muito grande, é um problema que a gente tem, porque a formação de desenvolvedores, programadores ou engenheiros, como o pessoal fala aqui, né? O pessoal fala aqui engenheiro, mas na verdade é um nome, eu gosto do nome chamar de engenheiro, mas é basicamente que a pessoa que pensa no problema, é o programador que está focado em criar soluções. Não é o cara com formação em engenharia. Às vezes sim, às vezes não importa tanto, é muito mais uma mentalidade, mas acho que o pool de talentos de tecnologia no Brasil ainda é limitado, né? Você compara com outros países, pega Israel, que é um país de população pequena, mas que produz uma quantidade e qualidade de engenheiros enorme. China, Estados Unidos atraem muitos talentos do mundo inteiro. Então, esse é um desafio muito grande. A gente, por exemplo, na Lucet, a gente tende a perder talentos que vão para fora, né? A gente forma as pessoas e elas criam um ambiente legal de tecnologia. A gente investe muito em tecnologia na Lucet. A gente teve uma equipe de mais de 70 engenheiros. Só que a grande maioria que a gente perde é quando a pessoa viaja para a Austrália, para a Irlanda. E aí você está competindo com várias empresas, com gigantes. Você está competindo com o sonho da pessoa morar fora, ter um pouco mais de estabilidade. Então, isso é um problema real. Talvez, assim, pensando no mundo só startup, talvez esse seja um dos maiores problemas que a gente tem hoje, que é talento. Não é um problema exclusivo nosso, mas eu acho que está um pouco mais acentuado no Brasil isso, né? Guto, mais duas perguntas já para liberar você, até porque o Guto tem muito trabalho aqui, ele é mentor, tá direto falando com o pessoal e ajudando as startups que estão aqui. São 33 startups do mundo. A gente é um veículo de marketing, né, comunicação, propaganda, e sempre tem uma questão sobre o marketing das startups, né? Obviamente, quando você está, talvez investir em marketing não seja a das prioridades. Como que é? Como que as startups fazem marketing? Como que elas enxergam, dão importância ou não para o marketing inicialmente? Depende muito da startup, né? Porque o marketing vai depender do seu público, então muitas startups entram para resolver um problema, elas não têm um budget grande, na verdade elas bem otimizado, nem né? tem, elas tendem a investir muito mais no produto, né? O produto é o marketing, né? Para uma startup no estágio inicial, que a gente tem que abrir um pouco. Quando a gente fala de startup, eu acho que a maioria das pessoas tende a pensar em startups no estágio bem inicial, né? Então elas realmente, dificilmente vão ter um budget de marketing muito grande. Conforme a startup vai crescendo, ela vai aumentando o budget de marketing, que é o caso da Lucet. Então a gente tem investido muito em performance, né, em marketing direto. Que gera resultado. Gera resultado e que está muito conectado com o produto, que é uma plataforma de tecnologia. E aí, quando elas crescem mais, né, elas começam a pensar no marketing da marca mesmo, fazer propaganda em TV às vezes, canais de TV fechada. Acho que é mais ou menos a evolução das startups. Inicialmente, pouquíssimo investimento em marketing tradicional, depois ela começa a investir em performance, marketing direto, depois quando ela já cresce, tem um pouco de porte, aí que ela vai expandir para a mídia. Pegando esse exemplo, a Uber recentemente acabou de começar uma campanha na TV lá no Brasil, né? Mas Uber... No começo, não estou comparando, mas no começo também trabalhou muito com performance. Isso, acho que a tendência quando começa a investir em marketing, começar a investir em performance primeiro de startups e depois que elas vão para a TV, vão para as mídias de massa. Guto, última pergunta para a gente terminar. O que você está vendo aqui, nesses dias que você já está aqui, os segmentos que estão se destacando, por exemplo, fintech, área de saúde, o que você tem visto como tendência e de mercados promissores? Eu acho que, assim, óbvio, o fintech é esse grupo, né? Essa já é a quarta classe, como eles chamam aqui, do Launchpad Accelerator. Eu tive o prazer o privilégio de participar de todas, né? Primeiro como startup, depois na 2, na 3 como mentor também. Então, fintech, desde a classe passada, uma turma passada já tinha uma turma grande, saúde, né? E health, né? Também, uma área crescente. Eu acho que o que mais me chama a atenção, na verdade, eu não sei se tem muita novidade aí, é o que você já acompanha, e o Launchpad ele tende a refletir isso, mas o que me parece muito interessante de estar aqui é olhar o que acontece na Índia, na Indonésia, é muito parecido com o Brasil, né, em vários aspectos, né, em outros mercados emergentes, acaba tendo várias relações com o nosso estágio, a gente acaba aprendendo bastante e até atraindo certas ideias desses outros mercados. Guto, muito obrigado. Vou liberar você que tem muito trabalho. O Guto continua aqui trabalhando com as startups e eu continuo aqui com vocês. Eu vou fazer um tour aqui, mostrar um pouquinho desse espaço.
Lembrando que esse programa de aceleração ele reúne 33 startups do mundo, são 4 startups do Brasil, mas enfim, são vários, não só o Google, mas vários outros programas de startups existem aqui em São Francisco. Eu vou mostrar um pouquinho do espaço, narrar um pouquinho da experiência para vocês. Continue acompanhando a nossa cobertura aqui de São Francisco nas nossas redes sociais, no Stories, no nosso site e com muita informação e sempre colocando o marketing e a publicidade nesse contexto. Eu vou inverter aqui um pouquinho. Aqui é a vista externa desse prédio. O interessante desse prédio é o seguinte: antes, nas 3 primeiras turmas, nas turmas iniciais, o Google não tinha um prédio específico para fazer isso. Eles faziam em Mountain View, onde fica a sede da empresa, e acabava não tendo um espaço dedicado, com tanta estrutura. Nessa 4ª edição eles alugaram um andar inteiro num prédio no centro financeiro aqui de São Francisco. Aqui eu vou mostrar para vocês, são as startups de vários países do mundo que trabalham aqui, elas operam aqui. Aqui, por exemplo, a gente está numa startup brasileira, ó, é a Contabilizei. Eles fazem dessas áreas sua área de trabalho, podem usar a estrutura. Outra startup brasileira aqui, a Contratado-me. E todo esse espaço é dedicado a isso. E a gente tem aqui também muitos mentores. Os mentores eles estão aqui, são profissionais do Google e de outras empresas, como o Guto, por exemplo, que a gente acabou de entrevistar, que fazem um trabalho de mentoria e ajudam essas pessoas a desenvolver. A parte do mentor é aqui, eles ficam aqui, estão disponíveis para essas startups. E conversando um pouquinho com o pessoal que está aqui antes, eles falaram que o grande diferencial de estar nesse espaço, de falar com esses mentores, é a rapidez, é a velocidade com que os projetos se desenvolvem. O cara senta na sua frente, pergunta qual é o seu problema, seu perfil e propõe uma solução. Se é um bot, se é uma estratégia, ele vai fazer isso para você e isso é feito rapidamente. Então aqui a gente está voltando. Eu vou mostrar só para terminar um pouquinho. Lembrando que aqui tem 33 startups, 4 startups brasileiras, tem startup da África, tem startup da Índia, de vários países, inclusive países emergentes. Aqui é a entrada do espaço. E ali tem onde muitas coisas acontecem, tem um auditório onde você tem palestras e sobre vários temas e a participação de várias pessoas. Aqui está rolando algo como, olha que legal, um processo de design thinking. O pessoal está ali, aquele ali é um mentor, ele está ali na frente conduzindo. O pessoal está ali aplicando um exercício de design thinking. Várias startups e aqui também onde acontece muita coisa. Pessoal, é isso. Eu mostrei um pouquinho para vocês aqui do Google Launchpad Accelerator, um projeto de aceleração de startups. A gente continua aqui em São Francisco cobrindo o assunto e você acompanha mais detalhes, mais discussões no nosso site, nas nossas redes sociais. E eu estou mostrando um pouquinho dos bastidores aqui de São Francisco também lá no nosso Stories. Dá uma conferida. É isso e boa tarde para vocês aí.